O Leviatã, uma criatura colossal envolta em mistério e terror, emerge das páginas da Bíblia como uma personificação do caos primordial. As referências a essa besta lendária, espalhadas pelos textos sagrados, evocam imagens de um ser monstruoso que desafia a compreensão humana. Este estudo mergulha nas profundezas do mito do Leviatã, explorando suas origens, simbolismo e as diversas interpretações que o cercam. Referências bíblicas ao Leviatã. O Leviatã é mencionado em várias passagens do Antigo Testamento, cada uma lançando luz sobre diferentes aspectos de sua natureza enigmática. Em Jó 41, Deus o descreve a Jó em detalhes vívidos, enfatizando sua força, escamas impenetráveis e capacidade de respirar fogo. A criatura é retratada como invencível. Quem lhe poderá abrir as queixadas? Em torno de seus dentes está o terror. Suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com um selo firme. Uma está tão perto da outra que nem o ar pode passar. Essa passagem coloca o Leviatã como uma força da natureza incontrolável, um desafio a qualquer tentativa de domá-lo. Em Salmos 74, versículo 14, o Leviatã é apresentado como uma criatura marinha multicefálica derrotada por Deus. Essa narrativa mitológica sugere uma conexão entre o Leviatã e as forças do caos primordial que Deus subjugou durante a criação. Já em Salmo 104, versículo 26, o Leviatã é retratado de forma mais serena, brincando nas profundezas do oceano, possivelmente representando a vastidão e o mistério da criação divina. Isaías 27, versículo 1, apresenta o Leviatã como uma serpente marinha, símbolo dos inimigos de Israel e das forças do mal. Essa imagem do Leviatã como uma força opositora à ordem divina é recorrente em algumas interpretações. Embora não seja explicitamente mencionado no Novo Testamento, alguns estudiosos especulam que a besta do Apocalipse pode ser uma referência ao Leviatã. Interpretações do Leviatã. O Leviatã tem sido objeto de diversas interpretações, tanto na literatura religiosa quanto na mitológica. A interpretação mais literal o descreve como uma criatura marinha colossal, semelhante a uma serpente ou dragão. Essa imagem monstruosa é reforçada pelas descrições bíblicas e alimenta a imaginação popular. Em algumas tradições, o Leviatã é associado ao mal e às forças demoníacas. Na demonologia cristã, ele é identificado com o demônio da inveja e, em algumas interpretações, é um poder eterno. O Leviatã também pode ser visto como uma representação de inimigos poderosos, simbolizando os inimigos de Deus. Essa interpretação política e social do Leviatã o coloca como um símbolo de ameaça e opressão. Outra perspectiva o interpreta como uma metáfora para a vastidão e o mistério da criação. Essa interpretação mais filosófica o afasta da figura monstruosa e o aproxima da complexidade do mundo natural. É interessante notar que o Leviatã é descrito na Septuaginta como Drakon e Ketus, reforçando a imagem de dragão. Além disso, a Septuaginta também o descreve com uma cabeça em forma de cavalo, adicionando mais um elemento à sua iconografia. Curiosamente, a Septuaginta menciona que o Leviatã foi criado para ser zombado pelos anjos. Essa ideia de zombaria celestial adiciona uma nova camada à interpretação do Leviatã como símbolo do mal. Descrições físicas e simbolismo. As descrições físicas do Leviatã na Bíblia evocam uma criatura aterrorizante e poderosa. Ele é frequentemente retratado como uma serpente ou dragão marinho com múltiplas cabeças, escamas impenetráveis e dentes afiados. Essa imagem monstruosa é reforçada pela etimologia da palavra Leviatã em hebraico, Leviatã, que significa torcido ou enrolado. O simbolismo do Leviatã é complexo e multifacetado. Ele pode representar o caos primordial que existia antes da criação do mundo,
habitando as profundezas do oceano. Sua imensa força e poder o tornam um símbolo das forças indomáveis da natureza que desafiam o domínio humano. Em algumas interpretações, o Leviatã representa o mal e as forças demoníacas que ameaçam a ordem divina. Enquanto em outras, ele é visto como uma provação da fé, desafiando-o a confiar em Deus diante do poder avassalador. É interessante notar a tensão entre o Leviatã como símbolo do caos e como representação do poder criativo de Deus. Essa dualidade o torna uma figura ainda mais complexa e fascinante, representando tanto a força destrutiva quanto a geradora. O Leviatã na arte e na literatura. O Leviatã tem sido uma fonte de inspiração para artistas e escritores ao longo dos séculos. Na arte medieval, ele é frequentemente representado como um monstro marinho aterrorizante, simbolizando o mal. Imagens de Leviatã devorando almas perdidas e guardando as portas do inferno são comuns nesse período. Na literatura, o Leviatã aparece em obras como O Paraíso Perdido de John Milton. Milton o retrata como uma criatura gigantesca e horrenda que se move com velocidade impressionante pelas águas. Essa representação do Leviatã como um anjo decaído reforça sua associação com o mal e a rebelião contra Deus. O Leviatã também aparece em outras obras literárias, como Moby Dick, de Herman Melville. A baleia branca pode ser interpretada como uma representação moderna do Leviatã, simbolizando a força indomável da natureza. A imagem do Leviatã continua a ser explorada na arte e literatura contemporâneas. Artistas visuais também exploram a figura do Leviatã em pinturas, esculturas e instalações. Comparação com criaturas semelhantes e origens do mito. O Leviatã possui paralelos com criaturas mitológicas de outras culturas, como o dragão da mitologia europeia. Essas criaturas compartilham características como a forma serpentina, o tamanho colossal e a associação com o caos. Essa recorrência de figuras monstruosas em diferentes culturas sugere um fascínio humano ancestral pelo poder da natureza. As origens do mito do Leviatã são incertas, mas é provável que ele tenha se originado de antigas crenças sobre monstros marinhos. A figura do Leviatã pode ser uma representação mitológica de animais marinhos reais, como baleias e crocodilos. É interessante notar a conexão entre o Leviatã e o Lotan, um monstro primordial da mitologia cananeia. O Lotan era uma serpente marinha de 7 cabeças que foi derrotada pelo deus Baal. Essa semelhança sugere que o mito do Leviatã pode ter sido influenciado por mitos de culturas vizinhas. O Leviatã, o monstro bíblico das profundezas, permanece como uma figura enigmática e fascinante. Suas múltiplas interpretações e simbolismo complexo o tornam um tema rico para estudo e reflexão. Seja como uma personificação do mal, uma metáfora para a criação ou um símbolo da força indomável da natureza, o Leviatã continua a nos lembrar da fragilidade humana diante do poder avassalador do desconhecido. As diferentes interpretações do Leviatã, que vão desde o monstro marinho literal até a metáfora para a criação, não são excludentes. Elas podem ser vistas como diferentes camadas de significado que se complementam, revelando a riqueza desse símbolo. O Leviatã nos convida a refletir sobre a natureza do bem e do mal, nossa relação com o mundo natural. O mito do Leviatã, com sua persistência ao longo da história, demonstra o poder duradouro das narrativas míticas. A figura do Leviatã continua a nos assombrar e fascinar, desafiando-nos a explorar as profundezas da nossa própria psique. Em última análise, o Leviatã nos lembra que, apesar de todo o nosso conhecimento e tecnologia, ainda somos criaturas pequenas.